Outra pessoa de quem nós nos lembramos quando o assunto é oração é Daniel. Daniel é um dos homens que são levados pelo rei Nabucodonosor cativos para a Babilônia quando Jerusalém é sitiada, quando Jerusalém é invadida. E lá na Babilônia, Daniel tem algumas experiências que envolvem a oração. Vamos ver o que nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 5. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Para nós começarmos a falar sobre a vida de oração de Daniel, nós precisamos entender o contexto. Quando Daniel é levado cativo para a Babilônia, Daniel ganha notoriedade perante os reis Nabucodonosor, Belsazar e Dario. Alguns sonhos, alguns fatos misteriosos acontecem envolvendo esses reis, e Daniel, com sua sabedoria que vem de Deus, interpreta os sonhos, revela os mistérios e com isso ele cresce dentro do reinado. Na ocasião em questão, Daniel é posto como um dos 3 príncipes do reino e ele se destaca, continua a se destacar. Os presidentes e os demais príncipes começam a ter inveja de Daniel e procuram um meio de condenar a Daniel. Como Daniel era muito correto, eles não encontram nada contra Daniel. Então o que eles fazem? Eles se reúnem e dizem: nós não conseguimos encontrar nada contra Daniel. Nós precisamos então procurar na lei do seu Deus. Aquilo que ele faz, que é lei do Deus que ele serve, que possa condená-lo diante do rei Dario. Então aqui nós encontramos, no versículo que nós lemos, exatamente isso. Aqueles homens, não encontrando erro em Daniel, vão procurar em sua prática de fé alguma coisa que o pudesse condenar. Seguindo, Daniel capítulo 6, versículo 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Esses homens, então, eles começam a vasculhar a vida de Daniel. E eles descobrem que Daniel mantinha uma vida constante de oração. Diariamente, Daniel realizava orações ao seu Deus. E esses homens percebem isso. E isso chama a atenção deles. Então, eles pensam: é isso que nós vamos usar contra Daniel. Vamos levar o rei a fazer um edito em que ninguém poderá fazer nenhuma oração, fazer nenhum pedido a ninguém que não seja o rei, a nenhum Deus, a nenhuma pessoa. Eles sabiam que desse jeito eles iriam pegar Daniel, porque eles percebiam a fé de Daniel na constância da sua oração. Então aqui nós percebemos que Daniel foi tentado pela prática da sua fé, pela prática da oração. Quando nós mantemos uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, muitas vezes nós vamos encontrar provações. Porque a partir do momento que eu mantenho uma vida mais íntima com Deus, uma vida mais próxima a Deus, eu vou chamar a atenção das forças do mal. Eu vou chamar a atenção de alguém, eu vou chamar a atenção de pessoas, eu vou chamar a atenção de hostes malignas. Mas de que forma então eu vou me comportar? Se eu mantenho uma vida de oração e algo se levanta contra mim, qual é a minha resposta? Vejamos o que Daniel fez. Versículo 10 do capítulo 6 de Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não abriu mão de sua essência. Daniel era um dos presidentes do reino. Ele sabia a gravidade do edito assinado pelo rei. Mas Daniel
não abriu mão daquilo que ele acreditava. Ele continuou 3 vezes ao dia fazendo as suas orações. Nós não podemos abrir mão da nossa essência. A quem nós servimos? Servimos a Deus. De que forma nós mantemos o nosso relacionamento com Deus? Através da oração. O mal se levantou contra nós. De que forma nós vamos responder a esse levante? Através da oração. Tudo precisa girar em torno da oração. Se você está sofrendo algum tipo de afronta, mantenha a sua oração. Continue a falar com Deus. Vai falar com Deus. Não abra mão da sua essência pelas afrontas que você, porventura, esteja recebendo. Daniel não abre mão da sua essência. Continua a orar. Continua a praticar sua fé. Qual foi a consequência disso? Daniel capítulo 6, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aqui nós já encontramos Daniel no período final da cova dos leões. Daniel foi lançado na cova dos leões porque ele infringiu o edito que o rei havia assinado. Contra a vontade do próprio rei, Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei não podia fazer nada contra isso, para mudar essa situação. Mas no outro dia, o rei foi até a cova dos leões na esperança de que o Deus de Daniel tivesse o livrado das feras. E o que aconteceu? A oração de Daniel muda a natureza daquelas feras. A oração de Daniel muda a natureza dos leões. Quando Daniel não abre mão da sua essência e continua a orar, nós encontramos aqui o próprio Daniel declarando: porque Deus achou graça em mim, viu a minha inocência diante dele e também diante de ti, ó rei. Eu não cometi nenhum delito. O rei muito se alegrou disso e tirou Daniel da cova dos leões. Queridos, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós conhecemos essa passagem. A tua oração, a tua prática de orar, de falar com Deus, de conversar com Ele, a tua intimidade com Deus diária vai dizer quais serão as transformações que ocorrerão na tua vida. Vai dizer quais serão as transformações que ocorrerão ao seu redor. Através da tua oração, talvez naturezas sejam mudadas. Naturezas humanas, naturezas espirituais, naturezas de feras, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. A partir do momento que eu orar, a partir do momento que você orar, Deus estará nos ouvindo. As mãos do Senhor estão estendidas a nos abençoar e os ouvidos do Senhor estão abertos a nos ouvir. É isso que a Bíblia diz. A nossa oração não fica somente no plano material, no plano físico. A nossa oração, o nosso clamor a Deus, ele ultrapassa o plano físico e vai até o plano espiritual. Chega até Deus. Deus nos ouve e nossa oração pode sim mudar naturezas, assim como a oração de Daniel mudou a natureza daqueles leões. E para finalizar, qual é o desfecho da vida de oração que Daniel mantém? Daniel capítulo 6, versículos 26 e 27. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Olha a maravilha do que aconteceu. A oração de Daniel levou um reino estranho ao conhecimento de Deus. Um reino que adorava a outros deuses passou a adorar o Deus de Daniel por causa da oração de Daniel, da constância na oração de Daniel. Com isso, queridos, nós percebemos o poder da oração, o poder que o diálogo com Deus tem.
Quando nós guardamos a nossa intimidade com Deus através da oração, quando nós conversamos com Deus, quando nós mantemos uma vida de constante oração diante de Deus, nós contribuímos para a expansão do reino de Deus, porque as pessoas verão que nós somos homens e mulheres de oração. Porque as pessoas verão que nós não abrimos mão de conversar com Deus, que nós não abrimos mão de manter a nossa relação com Deus, de manter o nosso relacionamento com Deus, de conversar com Deus, e eles sabem da nossa intimidade com Deus. Essa nossa prática, essa constância em nossa oração pode levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Às vezes, não é pelo muito falar. Às vezes não será necessário você falar, você brigar, você dizer, você acontecer. A tua prática de oração, a tua constância em oração farão com que as pessoas percebam quem é o teu Deus. E pode acontecer a mesma forma que aconteceu no reinado do rei Dario. Ele reconheceu que não tinha outro Deus além do Deus de Daniel. Ele reconheceu que o Deus de Daniel era um Deus que mantinha um reino sem fim, permanente, e que podia fazer milagres, prodígios, operar sinais como aquele de livrar uma pessoa de ser devorada pelos leões. Que nós sigamos o exemplo de Daniel, que nós mantenhamos a nossa constância em oração, e que Deus leve as pessoas ao seu conhecimento através da prática da nossa fé, através da nossa constância em oração. Nós vamos agora falar sobre a igreja primitiva, uma igreja que aliava oração à expansão do evangelho. Uma igreja que aliava oração à expansão do reino de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aqui nós encontramos os primeiros momentos da igreja primitiva. O Espírito do Senhor desce sobre aqueles irmãos, eles se enchem do Espírito Santo, se enchem de vigor, de ousadia, e aqui nós encontramos que aqueles irmãos perseveravam em orações. Eles não desistiam de orar. O evangelho estava se expandindo. Novas pessoas estavam se convertendo. Novas pessoas estavam crendo no evangelho de Cristo, na mensagem da cruz. E eles perseveravam em oração. Queridos, não existe sucesso sem oração. E eu estou falando do sucesso do reino de Deus. Eu não estou falando de sucessos pessoais. Eu não estou falando de conquistas materiais. Porque aí fora nós encontramos muita gente que talvez não ore, mas que conquista muita coisa. Conquista dinheiro, conquista tesouros terrenos, mas tesouro no céu só se conquista através de oração. Quando João, na ilha de Patmos, tem a visão do céu, ele vê no céu um cenário de adoração. Ele vê no céu um clima de adoração. E isso só se conquista por intermédio de oração. A nossa oração nos levará a conquistar este cenário de adoração. O reino de Deus vai se expandir quando eu perseverar em oração, quando você perseverar em oração. Situações difíceis virão, problemas virão, assim como na igreja primitiva, perseguições virão, mortes virão. O reino de Deus não para e nós precisamos estar em constante oração. A oração é quem vai nos dar coragem. A oração é quem vai nos dar força. A oração é quem vai nos dar esperança. A oração é que vai nos abrir portas. A oração é quem vai nos livrar das cadeias. A oração é quem vai livrar os nossos irmãos das cadeias. Só a oração tem o poder de fazer estes milagres. Que nós sejamos como a igreja primitiva, perseverarmos em oração, não desistir de orar, seja qual for a situação, vamos perseverar em oração. A igreja primitiva foi uma igreja vitoriosa. Alguns irmãos morreram. Alguns irmãos foram apedrejados, foram decapitados, foram crucificados, foram presos. Porém, a igreja primitiva foi vitoriosa, ela não parou.
Quanto mais perseguiam a igreja primitiva, mais a igreja primitiva crescia. Quanto mais matavam os irmãos da igreja primitiva, mais a igreja primitiva avançava e conquistava o seu espaço no cenário histórico da humanidade. E isso só foi possível porque a igreja primitiva perseverava em oração. Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Outro aspecto importante na vida daqueles que faziam parte da igreja primitiva era que a oração os enchia do Espírito Santo. A igreja primitiva era uma igreja cheia de ousadia, porque era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja que os discursos dos irmãos tinham um grande efeito sobre as pessoas que os ouviam, porque eles eram cheios do Espírito Santo, e isso só era possível porque eles mantinham uma constância na oração. Existe muita gente que quer ser cheio do Espírito Santo. Existe muita gente que quer cantar na unção do Espírito Santo. Existe muita gente que quer falar com ousadia, que quer pregar, que quer ensinar as Escrituras na ousadia do Espírito Santo. Mas essas pessoas não oram. E aí eu digo, é impossível ter ousadia, é impossível ser cheio do Espírito Santo se não tiver uma vida de oração. Às vezes tem pessoas que têm um conhecimento estrondoso, um conhecimento que ultrapassa o nosso entendimento, mas não são cheias do Espírito Santo, e o conhecimento que elas têm, às vezes, quando elas vão transmitir, se torna enfadonho, porque não há o Espírito Santo. Existe conhecimento, mas não tem oração. Existe conhecimento, mas não tem o Espírito Santo. E não tem o Espírito Santo porque não tem oração. A igreja primitiva era uma igreja que orava, e isso os enchia do Espírito Santo e dava a eles ousadia para anunciar o Evangelho. Atos capítulo 12, versículos 5 e 12. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Outro ponto importante da igreja primitiva: as dificuldades que eles enfrentavam só os faziam orar mais. Eles não paravam frente às dificuldades. A dificuldade chegou, vamos parar de orar. Não, a dificuldade chegou, vamos orar mais. Pedro foi preso. Vamos nos reunir na casa de Maria e vamos orar. Pedro foi preso. Vamos orar até Deus nos responder. Vamos orar até algo sobrenatural acontecer. Vamos orar até nós termos uma resposta da parte de Deus sobre essa prisão de Pedro. Vamos ver o que Deus vai falar. E eles continuavam em oração. E a igreja continuava em oração. O resultado nós sabemos. Pedro foi livre da prisão e foi até a casa de Maria, e lá a igreja estava em oração. Queridos, quando as dificuldades baterem à sua porta, continue em oração. Quando os problemas forem até você, continue em oração. Se chegarem cadeias até você, continue em oração. O desemprego chegou, continue orando. Está enfermo, ore ao Senhor. Sua alma está triste, ore ao Senhor. Seu casamento está com dificuldades, ore ao Senhor. As finanças não estão boas, ore ao Senhor. Clame ao Senhor em todo o tempo. Não deixe que as dificuldades atrapalhem o seu relacionamento com Deus. Não deixe que as dificuldades façam com que você recue, com que você pare de orar. Muito pelo contrário, que as dificuldades te impulsionem a orar mais, a manter sua oração. Mais uma vez, estamos encerrando essa parte. Eu espero os irmãos agora na parte 3 para continuarmos o nosso estudo.